Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos utilizar a tecnologia moderna, né, para podermos fazer uma aula chamada assíncrona, né, uma aula gravada, né? E hoje vamos dar continuidade aos modelos de teoria macroeconômica, falando sobre o modelo keynesiano simples de curto prazo. Na aula passada nós falamos sobre o modelo clássico, né, da teoria clássica. Hoje nós vamos falar sobre o modelo keynesiano. Vamos dar aqui a introdução ao modelo keynesiano, que a gente vai montar a partir da aula de hoje e concluir esse modelo nas aulas subsequentes, né? Bem, pessoal, a teoria clássica, como aí está mostrado aí no slide, partia do princípio que o mercado funcionava livremente. E o mercado funcionando livremente levava ao equilíbrio de pleno emprego. Isso foi o que a gente viu até a aula passada. Não é? E esse equilíbrio de pleno emprego, depois de atingido, ele se mantinha no curto prazo. Não é? Por quê? Porque a teoria clássica ela parte do princípio que primeiro, a oferta cria sua própria demanda. Basta produzir que tem demanda. E segundo, se acontecer algum desequilíbrio no mercado, as próprias forças de mercado levam ao retorno do equilíbrio inicial. Então a gente viu que se houver uma interferência, por exemplo, do governo com a política monetária ou com política fiscal, se houvesse essa interferência, não teria nenhum efeito, né, no mercado de bens e serviços. Por quê? Porque se houvesse, por exemplo, uma expansão do mercado monetário, como a gente falou, o que iria acontecer era um aumento na demanda, porque aumentava a quantidade de moeda em circulação, e aí aumentava o poder aquisitivo da moeda, né? Porque os preços estavam lá fixos, e isso levaria a aumentar os preços da economia. Mas quando aumentava os preços da economia, que iria atingir o salário real para baixo, né, porque aumentou os preços e caiu o salário real, os empresários aumentavam o salário nominal. Então, com esse aumento no salário nominal, voltava ao salário real inicial. Ou seja, havia flexibilidade nos salários e nos preços, né, o que levava ao retorno ao equilíbrio. Da mesma forma, falamos se houvesse uma interferência no governo, no sentido de que aumentasse os seus gastos. A gente viu que apenas haveria uma transferência. O aumento dos gastos do governo levaria a uma redução no consumo da economia e dos investimentos. Porque quando o governo aumenta seus gastos, além dos tributos que arrecada, ele vai demandar recursos no mercado financeiro, vai disputar os recursos do mercado financeiro com o setor privado. Daí a taxa de juros aumenta. Né? E aí a taxa de juros aumentando, aumenta a poupança, reduz o consumo e reduz os investimentos. Então, assim, a teoria clássica, né, ela partia desse princípio, né, da flexibilidade de salários e preços, né, e qualquer desequilíbrio no mercado, as próprias forças de mercado levariam ao equilíbrio inicial. Por isso que a gente mostrou na última aula que não tinha efeito nenhum uma política monetária expansionista ou contracionista, nem tampouco uma política fiscal, né, expansionista ou contracionista. Isso não alterava o equilíbrio. Assim, os clássicos admitiam, né, que o mercado funcionando livremente, a economia tenderia a atingir o equilíbrio de pleno emprego. Contudo, a crise de 1929, né, mudou esse panorama. Essa crise, como está escrito aí no slide, é considerado um marco no estudo da macroeconomia. Por quê? Porque antes dessa crise de 29, como os clássicos não admitiam, interferência no mercado, os economistas clássicos, eles vamos dizer, criaram essa teoria clássica não com base em modelos matemáticos, em modelos gráficos, mas sim utilizando a forma
discursiva de expor o modelo, né? Sem usar matemática, sem usar análise gráfica. Mas com a crise de 29, né, aí a macroeconomia ressurge, porque a teoria keynesiana, que quebrou esse pensamento clássico, né, que era vigente até essa época, veio com uma abordagem diferente, né, onde se admitia a intervenção do governo da economia, onde os keynesianos comprovaram que havia efeitos sobre a produção numa mudança da demanda, com a política monetária ou uma política fiscal. Então se começou a utilizar a metodologia de apresentação do modelo keynesiano, utilizando-se matemática e utilizando-se também a análise gráfica. Tá? Então aí é que se diz que foi considerado um marco no estudo da macroeconomia, porque a macroeconomia começou a se desenvolver mais como ciência, né? Porque esses modelos, eles, quando criados, né, eles passavam por um teste, né, de validade prática, né? Esses modelos realmente explicavam a realidade da economia, né, conforme eles foram concebidos. Tá? Então a economia aí passou a ser uma ciência, né? A macroeconomia passou a ser uma ciência, né? E também, pessoal, quando se começou a estudar a teoria keynesiana, né, a partir do próprio Keynes, começou-se também a dar uma nova metodologia de apresentação da teoria clássica. É por isso que eu apresentei a teoria clássica aí através de análise gráfica, de modelo matemático. Eu falei que o consumo era a função da taxa de juros, a poupança era a função da taxa de juros, né? O consumo era a relação inversa com a taxa de juros, a poupança a relação direta. Quanto maior a taxa de juros, maior a poupança. Já se foi dando uma abordagem mais estruturada, mais matemática, mais gráfica à própria teoria clássica, tá certo, pessoal? Bom, aí, por que se iniciou a teoria keynesiana e começou-se a haver críticas ao pensamento clássico do funcionamento do livre mercado, funcionamento do mercado livremente? Porque com a crise de 29, né, houve uma superprodução na economia, né? Uma superprodução, os salários caindo e o desemprego aumentando, né? Que ia atingindo frontalmente aos princípios da teoria clássica. E disse, não, se o salário cai, né? Então, se o salário real cair, isso aí há uma maior demanda por trabalho, por horas trabalhadas. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque havia uma concentração de renda muito grande. A produção elevada, a elevação nos estoques da economia, olha aí a abordagem keynesiana, né? Estoques crescentes, cai produção, gera desemprego. Então começou-se a entrar num processo de depressão econômica, grande depressão econômica, né? Quer dizer, as indústrias começaram a ficarem ociosas, não tinha mais como produzir, porque não tinha para quem vender, não tinha para quem comprar, né? Então foi que Keynes falou, não, o governo deve entrar comprando, deve entrar gastando, porque se o governo entrar gastando, ele vai gerar um efeito multiplicador na economia. Quando o governo faz uma obra, pessoal, um exemplo bem pontual, quando o governo faz uma obra, ele contrata empresas de engenharia. As empresas de engenharia vão contratar mão de obra, operários, engenheiros para atuar nessa obra. Então, esse dinheiro que o governo está jogando na economia vai gerar o quê? Pagamentos de salários, lucros dessas empresas de construção. Esses trabalhadores que estão na construção vão comprar bens e serviços. Isso vai aumentar o consumo. Aumentando o consumo, aumenta a produção, aumenta a renda, que aumenta o consumo. E aí, então, a economia vai entrar num processo de crescimento, saindo da depressão econômica, né? Essa foi a grande sacada de Keynes. O governo gastando vai gerar um efeito multiplicador. As empresas, por exemplo, as construtoras que já têm um lucro, vão fazer outras obras. Fazendo outras obras tem que contratar mais mão de obra, mais salário, mais consumo. Essa foi a diferença, né, da teoria keynesiana, uma das diferenças, né, da teoria keynesiana para a teoria clássica. A mudança de foco da oferta agregada como determinante do nível de produto para a demanda agregada, né?
da oferta para a demanda. Temos que fazer aqui uma observação, mais uma vez, né? Já fizemos em outras oportunidades, que a teoria clássica ela tem razão de ser, né? Como nós falamos, mas a longo prazo. Né? A teoria keynesiana, que ela impacta mais diretamente a demanda, ela tem razão de ser também, mas mais no curto prazo. Né? Por quê? Porque a demanda, né, afetando a demanda pelas políticas governamentais, né, isso não traz como consequência uma mudança na estrutura de produção da economia. Né? Por exemplo, se o governo aumentar a taxa Selic, se o governo reduzir a taxa de juros, a taxa Selic, isso vai aumentar consumo e vai aumentar investimento. Mas o governo não pode adotar essa política, né, intermitentemente, porque se ele começar a baixar a taxa de juros, vai aquecendo a demanda, e esse aquecimento da demanda vai fazer com que a capacidade produtiva da economia entre no pleno emprego. Né, não tenha mais condição de atender essa demanda, aí a inflação aumenta, certo? Na verdade, pessoal, a mudança, né, o crescimento contínuo do produto da economia se dá mesmo com a mudança na oferta agregada, com a mudança na estrutura de produção da economia. Isso se dá a longo prazo. Né? A gente sempre cita o exemplo da China. O que foi que a China fez? A China investiu em pesquisa, investiu em tecnologia. A China trouxe para dentro dela, abriu o mercado para atrair as empresas estrangeiras. A China não, quando começou a crescer economicamente, ela não importava produtos, ela trazia empresas para se associar ao governo chinês na produção dentro da própria China. E aí, então, com essa tecnologia advinda do exterior, ele começou a qualificar a sua mão de obra com essas tecnologias mais avançadas. Né? Começou a investir em pesquisa, trouxe pesquisadores, investir na educação. Observe, né, que essas mudanças, né, que até hoje a China faz, que agora está extrapolando o próprio território chinês, né, com a nova rota da seda, investindo, fazendo ferrovias, rodovias, ligando a China ao continente asiático, que já está todo quase ligado, ligando a China à África, ligando a China à Europa, passando por dentro da Rússia, né? Então veja que a China, ela investe na estrutura, tem um plano de longo prazo, né? Ou seja, ela aumenta a oferta agregada no longo prazo, que é o pensamento clássico, embora seja uma economia dirigida, né? Dirigida, planificada, mas a ideia é essa. A ideia é que dos clássicos é que tem que fazer o quê? Que o produto cresce, né? Mas por meio da oferta, por meio de investimentos em máquinas, em equipamentos, em ferrovias, em rodovias, né? Mudando a estrutura produtiva, investindo na estrutura produtiva, que isso não se faz simplesmente com as políticas monetária e fiscal, que é a política keynesiana. Então, assim, em resumo, eu quero dizer que a teoria clássica tem algum sentido no longo prazo, como a teoria keynesiana tem algum sentido no curto prazo. Claro, a teoria keynesiana, Keynes entendeu isso, né? Keynes falou, olha, não adianta adotar política que favoreça o consumo, aumente o consumo. O governo tem que olhar para investimento. Por quê? Porque o investimento, não é, gera produto no futuro. Keynes tinha essa visão. A variável mais importante de Keynes, dentro da demanda, era investimento. E o governo devia estimular os investimentos da economia, certo? Não o consumo da economia, mas os investimentos em primeiro lugar. Tá? Então, pessoal, essa aí é a diferença básica da teoria keynesiana e da teoria clássica. Keynes não admitia flexibilidade nos preços e nos salários. O salário não é flexível para baixo, né? E nem para cima. As empresas não vão aumentar salário porque está havendo inflação. Né? Porque os clássicos admitiam isso. Se houver inflação, que cai, né, aumento de preço por um desequilíbrio qualquer no mercado, já falamos, que cai o salário real, basta aumentar o salário nominal. Mas veja na prática, como é que isso vai acontecer? Nesse momento agora de inflação, nós estamos passando por inflação. As empresas vão agora aumentar o salário dos empregados? Se o aumento da inflação faz cair vendas das empresas, né, porque perde o poder aquisitivo, o trabalhador, não vai fazer isso. Então, Keynes criticou as bases da própria teoria clássica. A oferta cria a sua própria demanda. A demanda impacta, sim, na produção da economia. Impacta, né, e essa análise de Keynes, né, é uma análise de curto prazo. Certo, pessoal?
Então, essa aqui é a abordagem inicial que a gente faz com relação ao modelo keynesiano comparado com o modelo clássico. Ao longo da apresentação do modelo clássico, a gente vai fazendo outros comentários. Então, assim, a principal contribuição foi de John Keynes, né? John Keynes, Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda. Esse é o livro de Keynes, onde está aí determinado, né, a atuação da demanda, né, no estímulo à produção, né, da economia, que é o princípio da demanda efetiva. E nesse momento, né, rompia-se essa passividade da demanda e o automatismo de sua adequação à oferta. Quer dizer a lei de Say, né, que a oferta cria a sua própria demanda. Não, a demanda ela também impacta na produção da economia. Uma observação que Keynes não foi o único economista a desenvolver esse princípio da demanda efetiva. Outro economista, o polonês Mikhail Kalek, que é o famoso pensador econômico Kalek, chegou a conclusões semelhantes, né? Seguindo outros caminhos, ele chegou à mesma conclusão de Keynes, que a demanda ela gera produção da economia. Se você estimular a demanda, isso aí faz com que a economia aumente a sua produção. Tá? Mas, na verdade, quem ficou conhecido, né, que foi a mais efetiva, porque foi aplicada a própria crise de 29, foi, né, o economista John Keynes, né, com a teoria keynesiana, com o livro Teoria Geral de Emprego e Juros e Moeda, publicado em 1935. Ok, pessoal? Então aí são os precursores da teoria keynesiana, ou mais especificamente, né, do princípio da demanda efetiva, que a demanda, na verdade, ela tem um impacto sobre a produção da economia, né, negando o princípio clássico que a demanda não impacta na produção e sim apenas nos preços da economia. Beleza? Ok, vamos em frente. Qualquer dúvida, pessoal, vai anotando aí que nas próximas aulas, como a gente sempre, quando está montando o modelo, como a gente fez o modelo clássico, a gente sempre vai fazendo a revisão, né? Vai sempre acrescentando, adicionando mais uma parte do modelo até chegar à conclusão, mas sempre voltando e mostrando o princípio, o começo, né? A base, até chegar ao final, como a gente fez com a teoria clássica, vai fazer também com a teoria keynesiana. Então, mais uma vez, a demanda agregada da economia. Né? Essa aí é o foco da teoria keynesiana, a demanda agregada. Né? Essa demanda agregada, né, ela é composta de quê? É composta pelo consumo dos quatro agentes ativos do sistema econômico, que são as empresas, as famílias, o governo e o resto do mundo. Então, nós temos aqui a demanda agregada como sendo a aquisição de bens de consumo pelas famílias, né? Aquisição de bens de capital, investimento, tanto pelas empresas como pelo governo, porque o governo ele também faz investimentos na economia, né? Despesa do governo, aqui é a despesa com aquisição de bens e serviços, certo? Despesa chamada correntes, não é aquisição de bens de capital. Bem de capital é investimento. Quando o governo constrói um hospital, é investimento público, está aqui dentro do I, não está dentro do G. Né? Mas a exportação, que é a demanda dos estrangeiros pelos nossos produtos, quando eu retiro a importação daqui de dentro, nós chamamos demanda externa líquida, né? Que é demanda externa líquida. Mas quando eu retiro a importação, eu estou com a demanda interna, porque, mais uma vez repetindo, dentro do consumo, tem consumo importado. Dentro dos investimentos, tem máquinas e equipamentos que foram importados. Dentro dos gastos do governo, tem aquisição de bens importados. Dentro das exportações, tem exportações que foram decorrentes de importações. Houve uma importação para exportar. Então, quando eu retiro a importação desses valores de consumo, investimentos pelo governo e própria exportação, eu tenho a demanda agregada interna, que é isso que a gente vai estudar, né? Que é isso que a teoria keynesiana vai impactar, a demanda, né, agregada interna, certo? Claro que ela é composta com a demanda externa, que a exportação está aqui, mas a gente tira a importação, tem a demanda interna. Beleza? Então aqui nós temos o gráfico, a curva de demanda agregada do modelo keynesiano, está aqui ela.
A demanda que diz que quanto maior o preço, menor a quantidade do produto. Aqui, produto real, né? Que é a renda real da economia, que é a renda nominal dividida pelos preços, né? Que dá justamente a quantidade do produto. Né? Se eu tenho aqui um valor monetário correspondente à renda gerada pelo produto da economia, divido pelos preços, então eu tenho a quantidade do produto. O Qzinho que está bem aqui. Então está aqui a função demanda, a demanda agregada da teoria keynesiana. Né? Ela é uma demanda que relaciona o nível de preço, que é os preços médios da economia, né, e a quantidade de produtos, né, que são demandadas pelas famílias, pelas empresas, governo e resto do mundo. Tá? Então, é a função inversa dos preços. Quanto maior o preço, maior os preços, menores serão as quantidades demandadas do produto. Então, está aqui a demanda da economia clássica. Né? Então, aqui só mais aqui colocando a teoria keynesiana, a hipótese da teoria keynesiana. Seguindo essa identidade, a proposta de Keynes é mostrar a importância do governo como agente econômico. Por meio do aumento dos gastos governamentais, será gerado um aumento na produção, que irá gerar emprego, contribuindo para o aumento do produto. Nessa perspectiva que Keynes contribuiu para a saída da crise gerada em 29. Foi aquele exemplo que eu dei agora no início da aula, né? Keynes acreditava no efeito multiplicador dos gastos do governo. Aquele exemplo que eu dei da construtora, né? O governo vai fazer obras, vai contratar construtoras, né? Então isso aí gera um efeito multiplicador dos investimentos que a gente vai mostrar para vocês no decorrer dessa aula ou das próximas aulas. Nós temos aqui, ó, efeito multiplicador do investimento, certo? Efeito multiplicador dos gastos do governo. Então nós temos aqui, né, quando a gente coloca o governo, temos aqui o efeito multiplicador dos gastos do governo. Né? O governo aumenta os seus gastos de um valor, e aí vai implicar no aumento do produto da economia. Então vamos mostrar isso aí no decorrer das nossas aulas, tá? O efeito multiplicador dos gastos do governo. Como está aqui, ó, por meio do aumento dos gastos governamentais, será gerado um aumento da produção, que irá gerar emprego, contribuindo para o aumento do produto. Gerar emprego, gerar renda, né? E vai contribuir para o aumento do produto. Beleza? Então aí é a hipótese da teoria keynesiana. O efeito multiplicador dos gastos do governo. Aqui a curva de oferta agregada de bens e serviços, né, que nós usamos aqui, essa curva de oferta, apenas para exemplificar mais nitidamente o que é relativo à teoria keynesiana e o que é relativo à teoria clássica. Curva de oferta agregada de bens e serviços, quantidade de bens e serviços que os produtores estão dispostos a colocar no mercado. A oferta agregada é igual ao produto real. Certo? Então aqui nós temos preços, aqui tem a oferta do produto, e nós mostramos aqui, ó, onde é que a teoria keynesiana atua? Atua aqui, ó, nessa faixa dessa curva de oferta. Que diz o quê? Que diz que quanto maior, ó, que diz que se a economia está com ociosidade, eu vou fazer aqui um desenho aqui meu. Se a economia está com ociosidade, ó, aqui é a demanda da economia, acabamos de ver a demanda, aqui é a demanda. Demanda da economia. Se a economia está com ociosidade, se o governo estimular a demanda, presta bem atenção, se o governo estimular a demanda, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aumento na produção da economia. Porque a economia está com ociosidade e os preços permanecem constantes. Ó, os preços estão bem aqui, ó. Os preços estão bem aqui. Eles permanecem constantes. A demanda vai aumentando. Observa a demanda aumentando. O produto aumentando e os preços constantes. Essa aqui é a curva de oferta da teoria keynesiana. Aqui, ó, mas vai chegar um ponto, né, onde essa oferta começa a crescer e aí, pessoal, não há mais crescimento do produto. O produto vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui. Produto constante. Aqui é a teoria clássica, pleno emprego. Não adianta aumentar mais a demanda, porque os clássicos admitiu que a economia estava sempre em pleno emprego. Estão lembrados da curva de oferta clássica? Essa reta perpendicular à abscissa, à produção, aqui é a renda de pleno emprego. Tanto para a economia clássica como para a economia keynesiana. Aqui, se a demanda crescer, só vai crescer o quê? Os preços. Ó. Aqui vai crescer só o preço. Né? Aqui cresce só o preço da economia. Aqui, ó,
Aqui tem um preço, né? E a demanda cresce. Se a demanda cresce, aqui tem um preço, né? Ó, aqui um preço. Que conversa é essa? Vamos lá. Sai daqui, garoto. Então aqui, ó, aqui nós temos um preço, vem aqui. Se a demanda crescer, aumenta só os preços, mas o produto não aumenta. Então aqui nós estamos no pleno emprego, o produto de pleno emprego, que os clássicos dizem que a tendência era ficar no pleno emprego e não mais sair do pleno emprego. Mas que aqui Keynes falou, não, senhor. Pode existir equilíbrio na economia sem pleno emprego. Aqui é um ponto de equilíbrio com Y0. A demanda é igual à oferta. Então isso aqui é um ponto de equilíbrio, mas não é pleno emprego. E se a economia não está em pleno emprego, se estimular a demanda, essa produção vai aumentar até atingir aqui o pleno emprego, né? Até atingir o pleno emprego. Você pode ir aumentando a demanda da economia até o ponto onde se atinge aqui o pleno emprego, né? O pleno emprego, né? Esse é o ponto de pleno emprego, né? Então há esse espaço aqui para que possa trabalhar com a demanda. Então, o que é que a Keynes diz? Que se a economia está em ociosidade, a demanda afeta sim a produção, certo? Essa parte aqui que não pertence à oferta da teoria clássica, certo? Na verdade, essa função aqui, né, ela não tem esse formato aqui bem perpendicular, fazendo esse ângulo de 90 graus, não, certo? Essa curva de oferta keynesiana é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Tem uma parte aqui onde ela cresce ainda, vai crescendo até atingir essa outra parte onde se torna perpendicular. Ela é uma curva, certo? Não é formato de duas retas, não. Ela é assim, certo? Ela é assim. O que quer dizer o quê? Que a demanda, ela pode crescer, ela ainda pode crescer, né? Ela ainda pode crescer e o produto cresce e os preços crescem. Preste atenção, aqui ó, a demanda está crescendo aqui, ó. Né? Veja que cresce a produção, cresce a produção, vem aqui, mas também crescem os preços. Nesse ponto aqui, os preços também crescem. Crescem os preços, ó. O preço era esse aqui, né? Aqui embaixo, vamos supor, nesse ponto aqui da curva, né? Nesse ponto da curva, o preço era esse aqui. Cresceu a demanda, o preço cresceu, mas também cresceu a produção, que era essa aqui, e passou para essa aqui. Né? E aqui, quando atinge aqui em cima, não, né? Vai ter um ponto de pleno emprego. É esse ponto de pleno emprego. É quando a demanda cresce e não há mais crescimento na produção, só crescimento nos preços, que agora é aqui em cima, ó, aqui e aqui. Tá? Então tem uma faixa da curva que cresce a produção e cresce os preços. Tem uma faixa da curva que só cresce os preços e tem uma faixa da curva que só cresce a produção e os preços permanecem constantes. Os preços permanecem constantes. Certo, pessoal? Então, isso é que a gente vai ver aqui através desse outro slide que está aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Aí, o que eu acabei de falar está aqui documentado nesse slide. Existe uma oferta agregada potencial e uma oferta agregada efetiva. Essa oferta agregada potencial é a oferta de pleno emprego, é essa aqui, né? Voltando aquele gráfico que faz um ângulo de 90 graus, né? São duas retas. É esse aqui. Essa aqui é a oferta potencial do pleno emprego. Mas Y1 e Y0 são ofertas, né, de equilíbrio, mas não de pleno emprego, que ele chama a oferta agregada efetiva. Existe uma oferta agregada potencial, como está escrito, trata-se da produção máxima da economia, quando os fatores de produção estão plenamente empregados. Então essa oferta aí é a chamada oferta de pleno emprego, a oferta clássica, né? Pleno emprego. Já a oferta agregada efetiva diz, é a produção que está sendo efetivamente colocada no mercado, o que pode ocorrer sem que os fatores de produção estejam plenamente empregados. Foi o que a gente mostrou aqui, ó. Y0, observe agora essa oferta agregada aqui pretinha, né? Y0 é com a demanda aqui, estão aqui estabelecida aqui, né? Com essa reta gordinha aqui, né? Bem aqui. Essa aqui é uma oferta efetiva. E aqui a economia está em equilíbrio.
e ela pode aumentar essa oferta, mas não é de pleno emprego. Ó. Essa outra curva de demanda fez com que a oferta aumentasse para Y1, quantidade ofertada para Y1, né? Mas não é de pleno emprego. Então, Keynes quis dizer o seguinte, que a economia ela pode estar em equilíbrio sem estar em pleno emprego. Certo, pessoal? Ó, a economia pode estar em equilíbrio sem estar em pleno emprego. E os clássicos? Não. A economia sempre está em equilíbrio e em pleno emprego. Beleza? Olha a diferença. A economia pode estar em equilíbrio, segundo Keynes, sem estar em pleno emprego. Gráfico aqui mostrando Y0 e Y1. Os clássicos admitiam que a economia só estaria em equilíbrio em pleno emprego. Beleza? Ok? Se tem alguma dúvida, anota no caderno para perguntar na próxima aula. Então, como eu acabei de mostrar para vocês nesse gráfico aqui, dessa corzinha aqui, meu... Cor é essa, meu irmão? Aqui, laranja, amarela, né? Laranjada aqui, né? Esse gráfico aqui que tem essa parte aqui curva, não é com um ângulo de 90 graus, vai retratar exatamente o que eu estou falando aqui, que vou ler aqui para vocês. Supondo um aumento na demanda agregada, 3 situações são possíveis. Né? O aumento na demanda agregada, conforme Keynes explicou. Havendo desemprego de recursos em todos os setores econômicos, a produção aumenta e os preços permanecem constantes. Ó, é aqui, né? Essa faixa da minha curva aqui. A produção vai aumentando e os preços permanecem constantes. Nessa outra faixa aqui, ó, a produção vai aumentando e os preços também vão aumentando. Ó. Visualize que vão aumentando, né? Ó, a produção aqui vai aumentando e os preços vão aumentando. Até chegar aqui. Chegou aqui, a demanda aumenta, a produção não aumenta e os preços só fazem aumentar. São os 3 casos que estão aqui retratados. Ó. Havendo desemprego de recursos em todos os setores econômicos, a produção aumenta e os preços permanecem constantes. Olha aí a questãozinha da prova. Toda a vida cai a mesma questão. Quando há desemprego em todos os setores econômicos, a demanda crescendo, aumenta a produção e os preços permanecem constantes, sem inflação. Havendo desemprego de recursos em alguns setores, ó, aí alguns setores econômicos, eles estão apresentando desemprego, mas outros setores econômicos já estão em pleno emprego. Então, a produção aumenta. Por quê? Porque tem alguns setores econômicos que estão com ociosidade. Mas os preços também aumentam. Por quê? Porque existem alguns setores econômicos que já estão em pleno emprego. É como a economia funciona, cara. A economia funciona nesse limite aí. Né? E aí é onde atua o Banco Central. Né? Como é que o Banco Central atua? Quando ele observa que essa demanda está superaquecida, está chegando aqui, ó, onde vai gerar uma inflação, né? Uma inflação crescente, uma hiperinflação, sem aumentar a produção, os preços crescem, aí o Banco Central, vamos segurar essa demanda. Políticas macroeconômicas contracionistas, porque a economia ela está aqui nessa curva aqui, né, nessa parte mais curva, onde a demanda passa a ser infinitamente elástica, né? Aqui, ó. Né? Então ela está por aqui, ó. A economia está sempre atuando por aqui, com a produção crescendo, mas os preços também crescendo, e o Banco Central controlando, o Copom controlando essa demanda, através das políticas monetárias, principalmente, né? Para não chegar nessa faixa onde pode disparar a inflação no país. Entendeu, pessoal? Então, aqui da teoria keynesiana, a gente está vendo, e é essa mesmo, a política macroeconômica utilizada é baseada na teoria keynesiana, tá? Então, o item C, aumentar os preços sem aumentar a produção, pois os recursos estão plenamente empregados. Quer dizer, quando é o pleno emprego, significa que os recursos estão plenamente empregados em todos os setores da economia. Então, nessa situação, se aumentar a demanda, né, aumenta só os preços, ou seja, não é válida a teoria keynesiana, né, nessa faixa da curva de oferta. Né? Por quê? Porque vai só aumentar preço. Então, a teoria keynesiana trabalha na faixa da curva de oferta, onde existe ociosidade. Ok, pessoal? Detalhe importante, né? Detalhe importante. O modelo keynesiano supõe que a economia pode estar em equilíbrio, já falamos sobre isso, né? Mesmo com recursos produtivos desempregados, ou seja,
mesmo sem estar produzindo na sua máxima capacidade produtiva. Isso pode ocorrer porque a demanda pode estar completamente atendida, mesmo a economia produzindo na sua capacidade ociosa. É claro, né, pessoal? A demanda, ela é decorrente, né, de quem? De quem tem um poder aquisitivo. A demanda está plenamente atendida não significa que não haja pessoas passando fome no país, não. Mesmo porque essas pessoas que estão passando fome, elas não participam dessa demanda, né, dessa demanda. Então, na verdade, né, para poder participar da demanda, tem que haver renda. Tem que haver renda. As pessoas têm que ter renda. Estão percebendo? Então, pode haver um equilíbrio. A demanda, aquelas pessoas que estão demandando no mercado, naquele momento, aqueles preços, estão sendo atendidos pela produção da economia. Perfeito. Está em equilíbrio. Né? Mas a economia não está na sua capacidade máxima de produção. Isso a gente mostrou no gráfico aqui, facilmente. Ó. Aqui, a demanda aqui é igual à oferta. Mas observe que pode haver uma expansão da demanda. Quando há uma expansão na demanda, há uma expansão na produção e gera mais renda. Mais pessoas vão se beneficiar, né? A sociedade vai se beneficiar com o aumento dessa produção, né? Porque vai gerar mais renda e essa renda gerada a mais vai dar condição de outras pessoas poderem participar dessa demanda que está crescendo aqui, né? Está crescendo. Então essa é a ideia, né, da teoria keynesiana. O modelo supõe que a economia pode estar em equilíbrio mesmo com recursos produtivos desempregados, ou seja, mesmo sem estar produzindo na sua máxima capacidade produtiva. Isso pode ocorrer porque a demanda pode estar completamente atendida, mesmo a economia produzindo em capacidade ociosa. Uma das consequências da economia operar em desemprego é o nível geral de preço constante. Como existem recursos produtivos desempregados, uma expansão na demanda agregada não irá gerar aumento de preço. Quem está mostrando ainda há pouco, né, pessoal? Se existe ociosidade na economia, se a economia pode responder ao aumento da demanda, então isso não vai gerar aumento de preço, né? Então a economia está com desequilíbrio, está em equilíbrio, mas com desemprego de recursos, né? Então a ideia que está colocada é uma das consequências da economia operar em desemprego é o nível geral de preço constante. Não há aumento de demanda. Né? Não há aumento de demanda. Como existem recursos produtivos desempregados, uma expansão na demanda não irá gerar aumento de preço. Né? Então essa é a ideia keynesiana, que ele pode atuar na demanda, estimulando a demanda, e isso não vai acarretar aumento nos preços. O que é que os clássicos diziam? Olha aí, vamos fazer a comparação com os clássicos. Como os clássicos diziam que a economia estava no pleno emprego, se houvesse a demanda acrescida, os preços iriam crescer. Quem diz não. Se houver desemprego na economia, né? Se a economia opera com desemprego, se aumenta a demanda, não há como os preços crescerem, se a economia está com ociosidade. Agora, se ela está atuando no pleno emprego, né? Sim, se a demanda cresce, os preços aumentam. Só que os clássicos acreditavam que a economia estava sempre em pleno emprego. E Keynes não. Acabamos de falar. A economia pode estar em equilíbrio sem estar no pleno emprego. Ok? Na teoria keynesiana, assim como a gente estabeleceu aí o modelo clássico, vamos estabelecer o modelo keynesiano. Né? Então a gente supõe que o estoque de fatores de produção, mão de obra, capital e tecnologia não se alteram no curto prazo. São fixas, apenas modifica-se o grau de utilização desse estoque. Existe um estoque de produção na economia, estoque de fator de produção, capital, trabalho, tecnologia, né, que são fixas no curto prazo, mas eles podem estar ociosos, né, ou pode estar em pleno emprego, ou no intervalo entre ociosos e pleno emprego, né, um grau de ociosidade cada vez maior ou menor. Essa ociosidade tem um grau que pode estar se modificando, né? E isso é que leva ao pleno emprego, né? Então, como esse grau de utilização ele está se modificando, né, é que as teorias keynesianas de impactar a demanda para assim aumentar a produção, ela se estabelece como válida, certo? Por causa desse grau de utilização do estoque produtivo, que eles podem estar com ociosidade. Por exemplo,
aqui é um exemplo que é dado, né? Pode existir um estoque de 50 milhões de trabalhadores, mas 10% não estão empregados. O objetivo fundamental da política macroeconômica é a criação de emprego para esses 10% no curto prazo. Então, esse aí é o objetivo da política macroeconômica e da teoria keynesiana, né? Já colocamos para vocês em outra oportunidade, quando falamos em macroeconomia. Qual é o objetivo da política macroeconômica? É o pleno emprego dos recursos produtivos. E para isso são utilizadas as políticas, para poder conseguir aumentar esse nível, né, de emprego e reduzir o desemprego. Hoje nós estamos com um desemprego, só para chamar a atenção, de 11%. Esse é o desemprego da economia hoje, segundo o IBGE. Então, as políticas macroeconômicas são utilizadas para ver se reduz esse nível de desemprego. Políticas macroeconômicas keynesianas, que a gente utiliza hoje, né? O governo utiliza hoje na gestão da economia brasileira e dos países capitalistas do mundo inteiro. A oferta agregada de bens e serviços é o valor total da produção de bens e serviços finais, já vimos aí, colocada à disposição da coletividade num período. É o próprio PIB da economia. Então, a oferta é o PIB. A oferta agregada varia em função da disponibilidade de fatores de produção, mão de obra, estoque de capital e nível de tecnologia. Então, na verdade, né, a oferta muda, né, quando mudam os estoques, há uma variação nos estoques de capital e tecnologia e mão de obra. Mesma coisa da concepção clássica, né, que a oferta agregada ela aumenta somente quando há um aumento no estoque de produção da economia. Como no curto prazo esse estoque ele é fixo, a produção clássica é fixa, né? O pleno emprego ele está sempre a economia está sempre em pleno emprego e a produção não muda. Por quê? Porque não muda esse estoque de mão de obra, capital e tecnologia. Também na análise clássica de curto prazo que a gente fez, né? O que está se mudando aí, o que estava mudando, que a gente mudou no clássico, era a utilização de mão de obra, né? Dado um estoque de capital e tecnologia, que as horas trabalhadas é que levava ao pleno emprego, mas o estoque de capital e de tecnologia e também a quantidade de horas estava lá, né? Estava lá fixa. O que fazia levar ao pleno emprego era o número de horas trabalhadas, né? Que de acordo com o salário real, não é isso? Então, pelo lado da oferta, Keynes tem pouca diferença dos clássicos, né? Que a oferta quando vai aumentar também quando há mudança nesse estoque, que ele considera constante no curto prazo. Então a análise keynesiana é de curto prazo. Então qual é a diferença da teoria clássica, professor? Mais uma vez eu digo, a teoria clássica ela não admite equilíbrio com ociosidade. Keynes admite que a economia pode estar em equilíbrio com ociosidade. Então, sempre para a economia clássica existe o pleno emprego, não há essa de desemprego na economia. O desemprego na teoria clássica, também repeti várias vezes, mas para vocês é bom. O desemprego na economia clássica é voluntário. A pessoa está desempregada porque prefere o lazer ao trabalho, dado aquele salário real. Então ele trabalha menos horas. Se o salário real aumentar, ele trabalha mais horas. Mas aquele salário fixado pela demanda de mão de obra das empresas, né, que as empresas demandam mão de obra para quê, pessoal? Estão lembrados? Até o ponto de maximizar o lucro, né? Aquela demanda de mão de obra determina, juntamente com a oferta de mão de obra, determina um salário real. Aquele salário real, quem quiser trabalhar, trabalha aquele salário real. Então, os trabalhadores, naquele salário, eles optam por trabalhar uma certa quantidade de horas. Porque o que trabalho para eles, para os clássicos, é um sacrifício, né? Então, eles trabalham para consumir produtos e serviços, inclusive o lazer. Essa é a ideia clássica, né? Que a gente tem que estar em mente com ela para poder entender as diferenças, né, entre Keynes e os clássicos. Aqui novamente está repetindo, no gráfico de Y0 para Y1, a curva de oferta permanece fixa, embora a quantidade produzida, o nível de renda varie, devido à maior utilização do estoque de fatores de produção. Ou seja, não há deslocamento da curva, mas movimento ao longo da curva de oferta. Beleza. Aí, olha que no curto prazo, apenas a demanda agregada provoca variações no nível de equilíbrio da renda nacional. Tá? Então, isso aqui está
Só apenas resumindo tudo isso que a gente falou até agora na aula, né? Nós estamos passando alguns slides aqui para sedimentar bem esse conhecimento da teoria keynesiana, né? No curto prazo, apenas a demanda agregada provoca variações no nível de equilíbrio da renda nacional. Esse é o princípio da demanda efetiva, tá? Como sabemos, no curto prazo, a oferta é fixa, ela não se altera devido à limitação de recursos. Beleza, é fixa. Assim, no curto prazo, qualquer alteração no emprego ou produto será gerado por variações na demanda agregada. Ao contrário, né, do que os clássicos diziam, né? A economia sempre está no pleno emprego. E a oferta que é a sua própria demanda, não é a demanda que vai criar a oferta, mesmo no curto prazo, pessoal. Assim, no curto prazo, qualquer alteração no emprego ou no produto será gerada por variações na demanda. Olha aí, totalmente diferente do pensamento clássico, né? Por isso que está dito aqui, esse princípio contradiz a lei de Say. Então, aí nós estamos só, vamos dizer assim, resumindo tudo isso que eu falei até agora sobre as diferenças entre a teoria clássica e a teoria keynesiana, né? Claro que a gente está falando sobre a teoria keynesiana, estamos montando um modelo, mas aqui a gente está sempre fazendo um paralelo com a teoria clássica. Mais uma vez, né, mostrando aí a demanda agregada variando e variando a produção, né? Demanda agregada variando a produção até chegar ao pleno emprego, Aqui é a faixa onde se aplica a teoria keynesiana. E aqui a teoria clássica, a oferta da teoria clássica. Agora vamos ver o modelo keynesiano, né? O modelo usando as equações, as funções keynesianas. Agora que já conhecemos a demanda agregada, a oferta agregada e as hipóteses básicas do modelo keynesiano, vamos determinar as relações entre as variáveis econômicas em nível agregado, analisando como as políticas econômicas podem alterá-las. Tá? Serão analisados o comportamento das variáveis como consumo, poupança, investimentos, impostos, gasto do governo, exportações e importações. Então, vamos ver, né, o efeito de um aumento no consumo sobre a demanda agregada e o impacto na produção da economia. Como a poupança e os investimentos impactam a produção da economia. E os impostos, né, quando o governo aumenta a arrecadação ou quando o governo diminui a arrecadação de impostos, o que é que isso impacta na economia? Qual é o efeito multiplicador disso na renda da economia? Os gastos do governo, qual é o efeito multiplicador? E as exportações e as importações? Isso que a gente vai ver dentro do modelo keynesiano. Começando com o quê? Vamos começar pela função consumo, que faz parte da demanda agregada, certo? Como é o pensamento keynesiano sobre a função consumo no curto prazo. A função consumo keynesiana, né, que é o consumo agregado, é a função crescente do nível de renda. Isso aí é o modelo mais simples da função consumo, certo? O modelo mais simples que é uma função linear. O consumo é função da renda. Ou seja, quanto maior a renda, maior o consumo. Né? Aqui é um modelo linear, um modelo de primeiro grau, né, onde nós temos que o consumo é igual a A, que é um certo consumo autônomo, né? É aquele consumo das pessoas que não obtêm renda, né? Que consome, né? Que tem que consumir alguma coisa, não tem renda, mas consome. Então, esse Azinho é o consumo independente da renda. Quem não ganha nada, consome, para se manter vivo, né? Partindo desse princípio. Então, tem um consumo chamado autônomo. Mais B vezes Y. B é a relação que existe entre o consumo e a renda da economia. Quem sabe que uma parte do consumo, uma parte da renda vai para consumo, a outra parte vai para poupança. Tá? Observe que aqui nós não estamos considerando ainda nessa função a taxa de juros, que os clássicos consideravam como função direta, relação direta, aliás, inversa, entre o consumo e taxa de juros. Certo? Nesse modelo mais simples, nós não estamos colocando taxa de juros, fazendo só o consumo em função da renda. Mas nós sabemos que a taxa de juros, que eles também abordam, impacta no consumo também. Modelo mais simples, só função da renda. Depois, mais tarde, né, nós iremos ver essa parte de taxa de juros. Mais tarde, que eu digo em outras disciplinas,
macro 1, macro 2, que é política macroeconômica, desenvolvimento econômico, mais na frente vocês vão ver o modelo completo. Aqui é o modelo keynesiano simples, tá? Então a função consumo, ela tem o consumo autônomo, né, que eu falei que é independente da renda, e a propensão marginal a consumir. Observa agora, a gente começa a usar a matemática no modelo keynesiano, propensão marginal a consumir, né? A gente viu lá no modelo clássico também, né, a introdução da produtividade marginal do trabalho, né? Produtividade marginal do trabalho que determina a função de produção da teoria clássica, né? A gente lá, a gente não, os economistas estruturaram a teoria clássica já usando matemática, como eu falei no início da aula, e também análises gráficas, como a gente apresentou a teoria clássica lá. Então a gente já está tendo uma ideia dessas variáveis chamadas marginal, que são variáveis que dão acréscimo aqui, por exemplo, acréscimo do consumo decorrente do acréscimo da renda. A gente chama propensão marginal a consumir. Aliás, né, essa propensão marginal a consumir, né, ela é muito elevada no Brasil, né, porque os brasileiros têm uma alta propensão marginal a consumir. O que é que significa isso? Significa que todo aumento na renda, a maior parcela do aumento da renda dos brasileiros é levado para consumo. Por quê? Porque os brasileiros ainda, infelizmente, não têm atendido os seus consumos básicos, né? Então, quando ele aumenta a renda, ele vai ter que gastar mais em bem de consumo. Ele reduz, ele não tem poupança, a poupança é pequena, porque ele não atendeu ainda os seus consumos essenciais. Então, ele gasta mais em consumo do que guarda o dinheiro para a poupança. Daí o país tem uma baixa propensão marginal a poupar. O que é propensão marginal? É o acréscimo da renda, de quanto esse acréscimo da renda foi levado para consumo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso num gráficozinho aqui, numa tabelazinha aqui nos anexos da teoria keynesiana. Então vamos aqui, pessoal. Segundo a lei psicológica fundamental de Keynes, a propensão marginal a consumir é positiva, mas inferior a 1. Claro, né? Do aumento da renda, uma parcela levada para consumo, certo? E outra parcela levada para poupança. Né? E acabei de dizer, no Brasil, a propensão marginal a consumir é maior do que a poupar. Né? Por quê? Porque nós não temos ainda o atendimento, né, das necessidades básicas dos nossos irmãos brasileiros. Não é isso? O Brasil tem muitos pobres. Né? A propensão marginal a consumir é o acréscimo do consumo, dado um acréscimo na renda nacional. Então vamos voltar aqui para te mostrar numa tabela essa propensão marginal a consumir. Então vamos escrever aqui. Aqui nós temos a renda da economia e o consumo da economia, certo? A gente está falando sobre propensão marginal a consumir. Então, observa que a renda sendo 1.000, o consumo seria 700. Tá? A renda 1.000, o consumo 700. Se a renda aumentasse para 1.200, o consumo aumentava para 800. O que é que significa disso? Que a renda aumentou de 200, né? Era 1.000, passou para 1.200. E o consumo, que era 700, com essa renda de 1.000, passou para 800. O que é que significa dizer? Que do acréscimo da renda, 100 foi levado para consumo. Obviamente, os outros 100 foi levado para poupança, porque a renda é consumo mais poupança. Não é? Então, qual é a propensão marginal a consumir? 0,5, 50%. Né? De novo, aqui era 1.000 a renda, e essa renda cresceu para 1.200. O consumo era 700, cresceu para 800. Cresceu de 100, enquanto a renda cresceu de 200. Então, a renda variou de 200, o consumo variou de 100. Então, a propensão marginal a consumir é qual o percentual desse acréscimo da renda que foi levado para consumo? 0,5, 50%. Obviamente, o restante foi levado para a poupança. Então, aqui a propensão marginal a consumir é igual a poupar. Ela é igual à propensão marginal a poupar. Ok, pessoal? Esse aqui é o exemplo que a gente está colocando para vocês, para entender o que é propensão marginal a consumir. Aqui está o cálculo. Propensão marginal a consumir é C2 menos C1, que é 800 menos 700, e 1.200 menos 1.000, que é a variação na renda.
Né? Então a renda variou de 200 e o consumo de 100, a propensão marginal a consumir 0,5. Né? Como a gente sabe, né, que se aqui era 1.000 de consumo, ou 700 de consumo para 1.000, a poupança era 300. Né? Se eu abrir aqui mais uma coluna, a gente pode fazer isso, inserir coluna. Vamos colocar aqui a poupança. Aqui tem um consumo, eu não sei porque não tem a poupança. Poupança. Se a renda era 1.000, 700 o consumo, 300 a poupança. 300 a poupança. 300. Opa. Voltando aqui. Se a renda era 1.000. Porque a planilha não está aberta, rapaz. Para poder eu colocar valores, inserir valores. É isso. Não está. Vê se agora. Agora vai. Pronto. 300 é a poupança. Se a renda é 1.200 e o consumo é 800, então se foi gasto 800 em consumo, 400 é a poupança. Né? E aí, vocês estão vendo aqui que quando há um aumento da renda de 200, há um aumento na poupança de 100. Ou seja, a propensão marginal a poupar é igual a 0,5. 0,5. Então, pessoal, sempre, né, a poupança é o complemento do consumo. Ou seja, uma primeira igualdade do modelo keynesiano. A propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a poupar é igual a 1. É igual a 1. Aqui é a demonstração por meio de derivadas, tá? Eu não vou mostrar para vocês, vocês não estão ainda, eu acho, práticos em derivada, mas na próxima aula a gente faz essa derivada aqui só para vocês servir como exercício, né? Mas a ideia é essa aqui, né? Essa aqui, né? Essa que está aqui, a propensão marginal a consumir mais a poupar é igual a 1, é o que interessa para o modelo keynesiano, tá? Então vamos ver aqui o que é que segue. A função poupança é a parcela da renda nacional não consumida em dado período de tempo. Né? A poupança é o complemento do consumo, né? Que é a renda menos o consumo. Como sabemos que o consumo é igual a A mais B de Y, portanto a poupança é igual a função menos A mais 1 menos B de Y. Né? Porque a poupança é o complemento do consumo. Então é o inverso. Né? Onde 1 menos B é a propensão marginal a poupar. Claro. Como é que eu chego a isso? Porque eu sei que a propensão marginal a poupar mais a consumir é igual a 1. Então a propensão marginal a poupar é 1 menos a propensão marginal a consumir. Tá? Então se a propensão marginal a consumir for igual a B, a propensão marginal a poupar 1 menos B. Né? Então aqui 1 menos B. Tá certo, pessoal? É só colocar as duas funções e fazer isso aqui. Né? Então, dito isso, vamos encerrar aqui essa introdução à teoria keynesiana. Né? A aula tem que ser mais curta, é uma aula online, né? E vamos voltar ao vivo, presencialmente, né? na próxima semana. Nós estaremos lá, né, com vocês para que a gente possa dar continuidade ao modelo keynesiano. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Quem assistiu o vídeo, peça para os outros alunos assistirem também, os amigos, porque a gente vai continuar daqui, né, da função consumo, na próxima aula. Beleza? Obrigado pela atenção e bom fim de semana.